naquela cruz fui justificado por ti, Jesus. Graças te dou, meu Senhor, por teu divino amor. Fala aí, pessoal, muito boa tarde a todos vocês. Como é que vocês estão, galera? Tudo certo? Agora são exatamente 18 horas do dia 20 de novembro de 2025. Louva a Deus pela sua vida, que você está aqui presente conosco, que Deus abençoe abundantemente. Hoje eu não estou usando fone porque tive um contratempo aqui, estou fazendo alguns trabalhos também da faculdade nessa reta final de período, né? Para quem não sabe, fazendo a minha segunda graduação, que é História, e né, já sou formado. Eu vou me apresentar. Para quem está chegando aqui agora pela primeira vez, muito boa tarde, mais uma vez. Seja bem-vindo, bem-vinda. A paz do Senhor Jesus. Eu sou o professor Liesse Chaves, sou professor de teologia, né, formado desde 2022. E bem-vindos ao nosso Querigma Cast, este canal que é abençoado por Deus aqui. Desde o início do ano passado, nós estamos aqui felizes de produzir este conteúdo para todos vocês. Desculpa pelo cabelo bagunçado que eu estou falando para vocês. Estava estudando agora, nem me liguei no horário, mas nós estamos aqui no ar para conversar com vocês. Estou muito feliz de estar com vocês neste feriadão, né? E que Deus abençoe a vida de cada um, que nós tenhamos uma aula abençoada, né? Uma lição abençoada. Para quem tá chegando, não me segue ali no Instagram, tá aqui aparecendo aqui, ó, cadê? Aqui, ó, Liesse_Chaves OFC de oficial, esse é meu Instagram. Sou professor de teologia, como eu falei para vocês, host, anfitrião, dono deste canal aqui, que é um canal de podcast, mas também que é um canal de estudo da palavra. Nós estamos aqui no intuito de abençoar a sua vida para que você saia daqui edificado e edificada com a palavra de Deus. Desde abril para cá, né, desde o início lá do segundo trimestre, nós trabalhamos o livro de Salmos, trabalhamos o livro o livro de Salmos, falamos também sobre missões, e agora nós estamos aqui falando sobre o livro, a carta, né, escrita pelo apóstolo Paulo, Carta aos Romanos. Se você não viu a primeira aula, né, nós fizemos aqui um panorama com o professor Rafael, e a cada aula aqui que se passa é uma experiência diferente, né? Então, semana passada nós tivemos a nossa aula de número 7, né? E foi um tema abençoado. Se você não viu, confere lá agora mesmo. Agora não, depois que acabar esse vídeo, você confere o nosso, né, nossa aula. Gente, que Deus possa falar profundamente. Hoje, excepcionalmente hoje, eu peço perdão em nome de Jesus. Que eu preparei o slide. Só que, infelizmente, o meu HD, onde está o slide, aonde eu guardo os arquivos, infelizmente, ele apagou, ele sumiu. Mas eu estou conseguindo já fazer o backup. Mas na próxima aula, de número 9, onde nós falamos sobre o resgate, né? Como é que é? Qual o próximo tema, produção? Deixa eu ver aqui. Na aula de número 9, que vai ser também uma aula provavelmente gravada, que
Deixa eu ver aqui. A aula de número 9 será sobre a redenção pelo sangue de Jesus. Obrigado, produção. A gente vai falar sobre a redenção do sangue de Jesus. E aí a gente vai estar já com o slide já tudo certinho. Tá? E aí a aula de hoje vai estar dentro desse slide. Tá? Hoje, infelizmente, a gente não tem esse slide, mas está aqui o nosso cartaz oficial da nossa lição de hoje. Nós estamos falando sobre o pecado nos separa de Deus, o motivo, porquê, qual é, né? E hoje com a presença, já vou chamar aqui o meu amigo, esse que é um grande presente de Deus, que Deus me deu da Nação Madureira. Falando em Nação Madureira, eu quero aqui falar também para os meus líderes, Bispo Abner, Bispo Marvi, Pastor Paulo Ricardo, que é o nosso co-pastor ali da nossa D Madureira Mãe, na qual eu faço parte, com muita honra, com muito orgulho, fazer parte dessa nação e ser um obreiro da nossa igreja mãe, a mãe, né, do nosso ministério, né, esse ministério que há poucos dias atrás, no último dia 15, fez agora 96 anos de existência, né, fundado pelo pastor Paulo Levas Macalão, né, ali no bairro de Madureira. Começou tudo em Bangu, depois foi para Madureira, e aí hoje nós somos mais de 42 mil templos, né? O bispo ele pede para que a gente possa falar isso com toda ousadia, com toda honra, né? Que nós somos mais de 42 mil templos espalhados em todo o mundo, né? Da nossa nação madureira, e mais de 102 mil ministros da nossa nação madureira. Então, eu louvo muito a Deus pela vida do meu pastor, Bispo Abner, Bispo Marvi, Pastor Paulo Ricardo, nossa liderança, sempre nos apoiando o nosso ministério. Vamos chamar esse amigo que, como eu falei para vocês, né, que a Nação Madureira me apresentou, que é o Pedro, que vai estar aqui com a gente hoje na nossa live, né? Seja bem-vindo, meu amigo. Hoje ele está um pouco resfriado, né? Gente querida, recebam todos a parte do Senhor Jesus. É uma honra estar aqui. Obrigado pelo carinho. Como você disse, graças a Deus, graças a Ele, a Nação Madureira nos ajuntou e parece clichê, mas é verdade, né? Deus não une pessoas, Deus une propósitos. E é uma honra, de verdade. Obrigado. Obrigado mesmo por estar aqui. Me sinto muito honrado. E de tantos homens de Deus que passaram aqui, eu me sinto honrado de estar aqui. Obrigado mesmo, viu? Nada, meu amigo. Não precisa agradecer. Que Deus abençoe a sua vida, né? Te recupere essa saúde pós essa aula aí, que você possa ser ser revigorado após essa aula em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu recebo. Pessoal, por favor, desde já peço que você curta, comente, compartilhe, bota aí o seu comentário aí embaixo, para que onde você estiver assistindo a nossa aula, né? Aliás, estou assistindo aqui diretamente de São Paulo. Também quero agradecer imensamente o pessoal aí de Goiânia que está assistindo também, os jovens aí, o líder de Goiânia aí, lá de Anápolis. Deixa eu ver o nome dele aqui, que eu não quero esquecer, né? Mas eu quero lembrar a todos vocês, né? O nome do líder, deixa eu ver aqui, que ele me mandou mensagem esses dias, ele querendo slide, mas também não. Também tem um Tiago Ribeiro, que é lá de Rondônia, né? Que está assistindo a nossa live sempre aqui. Deixa eu ver aqui, que eu não quero esquecer o nome dele. Ele é um amigo que Deus também me apresentou. Ele mandou mensagem lá pelo Instagram, mas também para mim achar o nome do abençoado aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Meu Deus, é muita gente. É muita gente que eu tenho aqui. Deixa eu ver aqui. Daniel, não. Meu Deus, é muita gente. Mas a gente vai achar aqui até o final da aula, né? E eu vou mandar um abraço para ele, tá bom? Meu amigo, se você estiver assistindo aí de Goiânia, o pessoal de Goiânia, os goianos, um beijo. Tô com saudade. Um dia eu vou voltar aí, tá? Talvez o ano que vem, na nossa convenção da AGE, da Conamage, devo estar aí ano que vem, 2026. Eu não sei qual é a data, né?
mas eu vou estar aí na Convenção Nacional. Meu amigo, queria que você fizesse a oração inicial para a gente já iniciar. Pode ser? Com certeza. Senhor, nesse momento queremos primeiramente lhe agradecer pelo fôlego de vida. Pai, queremos lhe agradecer porque, como diz o salmista, hoje deitamos, dormimos e levantamos. E nós acreditamos que onde estivermos ministrando a tua palavra, onde estivermos ministrando a tua bondosa, a tua eficaz palavra, nós queremos pedir para que isso fique gravado na tábua do nosso coração. Enquanto estivermos aqui, nós queremos que o Senhor tenha a capacidade e o poder de visitar o que nós não podemos visitar, de tratar aquilo que nós não podemos tratar. Para muitos é apenas uma live, mas para nós é externarmos a gratidão de estarmos vivos mediante a tua graça. Senhor, guarda o Lies com teu sangue, livra ele de todo mal, a sua família, me guarda, me cobre com teu sangue e todos que estão assistindo. Que enquanto estivermos aqui possamos ser tomados pelo teu Espírito e que o Senhor possa revelar a nós o oculto e escondido. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu amigo. Deus é fiel. Vamos então, né, começar, né? A gente vai falar hoje sobre esse tema que pode ser um tema polêmico para os dias atuais, né? Mas é um tema que está na nossa revista e a gente vai trabalhar esse tema, né? Esse domingo, peço que você, jovem, professor de juventude, não falte a EBD. A EBD Verdade. é muito importante. A gente aqui, né, Pedro? Nós estamos aqui fazendo apenas um subsídio teológico do nosso linguajar, que o jovem possa entender. Porque quando for chegar lá no domingo, esteja afiado, pronto, né, para estar falando, preparado, né, ali, tirando suas dúvidas com o professor. Você que é professor está assistindo aqui, né, o Tiago, esse outro, o menino que está lá de Goiânia, são professores. Vocês que estão aqui, mas eu não tenho a revista Escola Dominical, aliás, essa revista desse trimestre, compre. Mas eu não tenho condição de comprar. Então, aguarde, depois você compra. Então, peço que você compre. Por quê? Porque vale a pena. Mas eu não sou da Nação Madureira, aliás. Eu sou da missão. Eu não tenho essa lição. Então, não importa. Se você ama a palavra de Deus, é amante da palavra de Deus, é o importante você estar aqui nos acompanhando também. Né? Nós temos o mesmo Deus, tanto no Madureira quanto na missão, qualquer das nossas igrejas, né, onde prega o evangelho genuíno. Meu amigo, essa lição, o que você tem a dizer sobre esse tema, né? O pecado nos separa de Deus. É mito? Cara, ou verdade? É com toda certeza uma verdade, cara. Com toda certeza. Assim que eu vi, eu não vou mentir, eu fiquei assustado. Por quê? Porque é um tema que nós poucos falamos, sabe? A liturgia do culto ultimamente, as mensagens pregadas, tem sido pouco falado sobre isso. E é uma verdade isso. Nós temos, não banalizado, mas nós não temos abordado, nós temos omitido acerca desse tema, sabe? Nós temos escondido para não perder pessoas, para não perder população, para não perder movimento. Nós temos pouco falado sobre esse tema. E assim que eu vi, eu fiquei assustado, porque é um tema tão quão necessário. É um dos temas que eu mais gosto de falar, porque é um tema extremamente necessário. Ainda mais para nós que somos jovens. Pedro, adulto não peca. Não, pelo contrário. Todos nós pecam. Sim. Todos nós pecamos. Só que para nós jovens é uma necessidade de falar sobre isso, sabe? E é um tema, né? Como a gente acabou... fica meio assustado. A gente fica assustado porque nos constrange falar sobre isso. Porque o pecado nos afeta todos os dias. Nós somos jovens, nós cometemos falhas. Não é porque nós somos da igreja, nós pertencemos a uma igreja, é que nós evitamos disso que aconteça. A gente está no mundo, a gente vive no mundo, mas a gente não pertence ao mundo. É verdade. Nós somos carne, então, vou te falar, não é uma verdade, mas porém é algo que eu acredito. A minha geração está pensando assim, eu só posso ir para a igreja depois que eu estiver 100% curado, depois que eu estiver 100% tratado. Só que eu penso da seguinte forma, ninguém vai ao hospital sã, curado, né? A igreja é um hospital, a igreja é um recinto de cura. E nós criamos uma tese da seguinte forma, tá na igreja,
tem que estar 100%, tá na igreja, não pode Sim. pecar, não pode errar. Só que a igreja é um lugar que estimula o crescimento, estimula a vontade de querer acertar. Nós não somos melhores que ninguém. Nós que somos professores, nós não somos melhores ou piores que ninguém. A diferença é que nós procuramos acertar. Aí tem pessoas que já desistiram e já nem conseguem mais ser curadas mediante a isso. Infelizmente, né? E aí a pessoa continua no erro, né? Verdade. Não está para julgar ninguém, tá? Isso É. vale ressaltar aqui. A gente aqui não está para julgar ninguém. Nunca. Estamos aqui apenas para conversar. Se você tiver alguma dúvida em relação à palavra pecado, sobre por que nos separa, né? Esse tema, pecado, falar sobre pecado, é um tema que a gente estudou. Eu não sei se o Pedro fez seminário. Tu chegou a fazer seminário? Você lembra que tinha uma matéria chamada amartiologia? Sim, a teologia sistemática. Isso. Sim. É o estudo, para quem não está chegando aqui agora, não sabe, o que é a amartiologia, aliás? Amartiologia, que nome é esse tão difícil? Amartiologia significa estudo sobre o pecado, né? Então a gente vai dar aqui uma pincelada lá na teologia, vamos dar uma conversada no nosso linguajar. No nosso linguajar, que você, jovem que está do outro lado, possa sair daqui sabendo muita coisa. Vai falar, mas aí eles vão falar sobre teologia? Não, a gente vai falar sobre tudo hoje, né? Hoje vai ser um jogo aberto, né? Né? Um jogo aberto, exatamente. Pessoal, mais uma vez, curta, comente, compartilhe, tá bom? Tem mais pessoas aí que estão assistindo. Se inscreva. Então, falta pouco para a gente bater 2.000. Falta muito pouco para a gente bater 2.000 inscritos aqui no nosso canal. Muito pouco. Falta só você se inscrever aqui. Vamos lá, gente. O versículo do dia está lá, né? Na Carta aos Romanos, né? Fazendo jus à revista, a lição. Carta aos Romanos, capítulo 3, verso 23, que nos diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mais uma vez, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Meu amigo, o que tu tem a dizer sobre esse versículo do dia aí? Cara, isso me remete. É um texto que nós precisamos levar para todos os dias da vida. Para todos os dias. Porque não é um texto que nos aponta. É um texto que nos faz lembrar dos nossos princípios, sabe? É um texto que não é que ele nos coloca dentro de uma jaula. É que ele nos coloca num lugar de limitação, sabe? O texto faz apontar assim: Pedro, você pode pregar onde for, você pode cantar onde for, você pode fazer o que for, mas nunca se esqueçam que todos pecaram, nunca se esqueçam que todos erraram. E a verdade é que esse texto ele não nos aponta que somos ruins. Esse texto ele nos aponta que podemos fazer o que for, mas dentro de nós ainda tem esse espírito, dentro de nós ainda tem essas falhas. E nós precisamos todo dia, essa luta constante para vencer, sabe? Para conquistar. E esse texto é um texto que nós precisamos levar para todos os dias, cara. Eu particularmente, eu gosto de lembrar desse texto todos os dias quando acordar para falar assim: Pedro, você pode ser quem for, mas sempre se lembre que você é homem, que você erra, que você é carne e nunca vai estar no nível superior a ninguém, sabe? Verdade. E é tipo um versículo para que a gente possa memorizar todos os dias. Nós possamos memorizar todos os dias. Porque todos pecaram. Aqui não está dizendo que alguns, mas que todos. Se fosse alguns, o texto ia dizer, pois algumas pessoas, pois alguns, né, pecaram e alguns foram destituídos da glória de Deus. Assim, quando fala porque todos, aqui está no plural, todos, eu, você, todos pecaram. A gente aqui não está, mais uma vez, para julgar ninguém. E muito menos para ser cancelado por ninguém. Não temos esse direito, né? Não temos esse direito, né? Sim, com certeza. E eu falo sempre aqui, meu amigo, Deus, ele ama o pecador, mas ele não ama a prática do pecado. Verdade. Evidente. Deus ama o pecador. Ele ama você, a mim, todos nós. Por quê? Porque todos nós, como diz o texto, pecaram. E todos esses daí foram destituídos, foram rejeitados, né,
da glória de Deus. Mas aí, né, Jesus ele foi lá naquela cruz e morreu naquela cruz por mim e por você. Podia ter sido a gente, mas ele lá, né, naquela cruz. Meu amigo, que você lesse o texto de referência? Eu acabei pulando aqui o texto de referência que está lá em Romanos, capítulo 1, verso 18. 1,18 diz assim: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Romanos 1,18. Mais uma vez, qual é a frase de... Vai lá. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Tu reparou na frase injustiça? Eu também dei ênfase a isso. Tá grifado aqui. Grifado. Tá aí, tá aí grifado, não tá em itálico? Tá. Por quê? Quando tá no itálico, tá trazendo o quê? Uma entonação no texto. Verdade. Uma coisa de impacto. Dá uma ênfase. Dá uma ênfase. Né? Eu tava reparando naquilo que você disse sobre todos, né? Sobre todos. Uhum. O texto não abre uma exceção, né? Sobre apenas algumas pessoas erraram. E nós em geral, vou generalizar. Algumas pessoas veem grandes pregadores, veem grandes cantores e falam assim, cara, um dia eu quero ser igual a ele, um dia eu quero ser igual a ela. Mas mal sabe essas pessoas que também é um homem errante, sabe? Também é um homem de carne. Eu penso da seguinte forma no culto, que é um homem de carne que erra falando para tantos outros homens de carne que erram, sabe? Sim. Nós estamos numa fase de ter muitas referências. Isso não é errado, pelo contrário. Eu tenho muitas referências. Eu admiro grandes homens de Deus. Só que algumas pessoas têm ficado cegas nessas questões. Deixar que pessoas não erram, deixar que as pessoas não falham. E até por isso, Lies, que algumas pessoas desviam, porque veem que as pessoas erram, veem que as pessoas falam assim, cara, se esse homem está na igreja, eu vou fazer o que dentro da igreja? Se essa pessoa está na igreja, eu vou fazer o que dentro da igreja, sabe? Nós depositamos tanta expectativa e admiração nos outros que esquecemos de colocar expectativa e admiração em Deus, sabe? E é por isso que, às vezes, dentro do culto, nós não conseguimos entregar um culto fiel, um culto verdadeiro. Entregamos o culto de aparência porque estamos presos a microfone, estamos presos a pessoas que pregam, estamos presos a homens e mulheres, e esquecemos que o foco do culto está no homem que veio à Terra, e esse foi o único pregador que não errou, sabe? Nós colocamos, às vezes, mais expectativas nos pregadores que erram, nos pregadores que falham, do que no único pregador que veio à Terra e não errou. Então eu achei isso muito interessante, sobre todos erraram. Achei isso muito interessante. E o único pregador que não errou é quem? Cristo. É ele. Ele. Tudo é para ele, tudo por ele, para ele são todas as coisas, né? A verdade aplicada nos diz assim: o pecado é um ato de desobediência a Deus que causa separação espiritual e impede o relacionamento entre um homem e Deus. O pecado é um ato de desobediência a Deus que causa separação espiritual e impede o relacionamento entre o homem e Deus. Isso aqui, rapaz, isso aqui me faz lembrar da queda, quando teve essa separação, né? O laço foi desfeito, né? O pacto ali, a aliança foi quebrada. Deus, eu estava vendo um estudo uma vez, já tem quanto tempo? Tem uns 2 anos, 4 anos já que eu estudei sobre isso, e eu estava lendo um livro que um autor fala que foi uma ruptura muito grande. Deus, ele se fazia presente todos os dias com Adão, mas a partir do momento que o homem pecou, o ser humano pecou, né? O homem ali quer dizer, tanto o homem quanto a mulher pecaram, né? Essa aliança ela foi quebrada, teve uma ruptura. Então, assim, tipo um convívio, né, diretamente com Deus. Então, cara, eu fico imaginando essa cena. Deus visitava Adão todos os dias. Todos os dias Deus visitava Adão, né? Adão, onde tu estás?
né? Ele chamando de Deus, ó, meu pai, tô aqui, ó. Aí quando ele pecou, me escondi. Poxa, e Deus sabia onde ele estava, sim, porque Deus é onipotente, onisciente, onipresente, mas ali Deus queria testar, eu tenho esse ponto de vista, que Deus queria testar, né, Adão. Adão, Verdade. aonde tu estás? Eu me escondi. Poxa, eu me escondi atrás das folhas para que eu não era digno de estar na tua presença, porque eu pequei contra ti, né? A gente está aqui parafraseando, tá? Para você entender, jovem. Você, professor, entender. Então, a gente está falando aqui sobre isso, né? Foi um ato de desatar, de desapegar ali, de ruptura, né? Foi um ato ali que causou uma morte, podemos assim dizer, né? Uma morte espiritual. Saiu, quebrou, foi desfeito, É. né? É complicado, né, amigo? Cara, a verdade aplicada, ela também me levou ao mesmo nível de pensamento, aliás. Qual é o nível de pensamento? É que a verdade aplicada deixa claro que o pecado ele vem para denegrir, para quebrar o núcleo da intimidade, sabe? Uhum. Um ponto extremamente eficaz e importante, que foi aquela de Adão. Eu não me lembro agora, mas eu lembro que, se eu não me engano, foram folhas de figueira que Adão se cobre, se veste, para Sim. não mostrar as suas partes a Cristo. E o interessante é o seguinte, que Deus, através da forma teofânica, eu acredito, descia todo dia para conversar com Adão, todo dia para falar com Adão, manter uma intimidade. Mas depois do pecado, Adão quebra essa intimidade. Adão Uhum. quebra esse relacionamento, sabe? O pecado, ele não quer nos tirar de dentro da igreja. A Sim. função do pecado nunca foi essa. O que o pecado quer é fazer o seguinte: ele quer nos manter dentro da igreja, mas sem relacionamento. Sim. Pode ser um tanto quanto perturbador ouvir isso. Mas dentro do meio gospel, e essa é muita gente que é assim, cara. Não sai do ambiente, não sai do ambiente de culto, mas não tem relacionamento, não tem Verdade. intimidade, sabe? Não tem contato com Cristo. O interessante é que as folhas de figueira, elas soltam um nodo. Elas, se entrarem em contato com a pele, elas queimam a pele. Então, o Uhum. pecado não quebrou a intimidade, mas como também marcou Adão, sabe? Sim. O pecado não só rompe essa ligação de intimidade, mas também como marca Adão. Porque o pecado ele não quer nos tirar do jardim, mas ele quer nos marcar e quebrar nosso relacionamento com Cristo. Falou tudo aí, tá vendo? Aí, esse cara é pregador, gente. Eu Tá chamei mais. doido, rapaz? Aí, ó, tem ó, na palavra na ponta da língua. Isso Tá aí, doido? filho. Lava seus pés, rapaz. Sai fora, lava seus pés. Vamos lá. Gente, ó, curta, se inscreva aqui no nosso canal, comente aí, ó, de onde você está assistindo. Gente, hoje o slide deu problema, tá? Já falei aqui no início, mas depois falo de novo. Vamos lá, por isso que a gente não está mostrando o slide para vocês. Vamos lá, os objetivos da lição é reconhecer a necessidade de lutar contra o pecado. Ressaltar que ninguém é imune ao pecado. Compreender que Cristo nos liberta do pecado. É isso aí. Introdução. Pode ler, meu amigo, para gente a introdução? E eu vou ler para vocês pontos-chave e os tópicos. Na carta aos Romanos, o apóstolo Paulo descreve todos os seres humanos como pecadores e, portanto, distintos da glória de Deus. Romanos 3:23. Esse entendimento do apóstolo Paulo, leva-nos a concluir que, vivendo distante da glória de Deus, não seríamos capazes nem de honrar, nem de servir a Deus como convém, expressando fé em Cristo e a obediência aos seus mandamentos. Olha as frases de efeito. Se você tiver revista, marquem aí as frases que surte nessa introdução. Seres humanos, pecadores, glória de Deus, entendimento, que fala sobre mente, metanoia aqui, Sim. né? Distante, não, viver, distante, distância. Capazes, capaz. Honra, serviço, Deus
fé, Cristo, obediência e mandamento. São as frases que a gente vai estar aqui falando com vocês. São palavras, perdão. Pecadores, todos nós. Destituídos, destruídos. Glória de Deus. Essa palavra glória de Deus aqui, que a gente falou lá atrás, lá no mês de outubro, que a gente foi falando sobre solideio, glória, somente a glória de Deus está aqui. Entendimento, mente, metanoia, né? Mudança de pensamento. Esse entendimento, né? Vamos lá. Falei viver, né? Viver Isso. distante de Deus. Será que é impossível ou possível viver distante de Deus? Bom ponto. Cara, bom ponto. Bom ponto. Será? Eu acho, eu acredito da seguinte forma. Eu acho que nós precisamos classificar o que é vida, sabe? Sim. Porque para o mundo, eles vivem distante da glória de Deus. Mas para nós, qualquer distância de Cristo é morte. Eu Morte. enxergo. É a ideia que eu tenho. Quem está distante está morto. Eu ouvi uma vez a ministração do pastor Raik Carmelo dizendo que a vida da planta é a terra. Se sai da terra, morre. A vida do peixe é a água. Se sai da água, morre. Então, a mesma coisa são conosco. Se nós saímos de perto de Cristo, nós morremos. É a nossa essência, sabe? É a nossa vida. O fôlego é Cristo. Se estamos longe, estamos sem vida. Com certeza. E olha, aqui no Salmo, peraí, deixa eu ver aqui, o Salmo é o Salmo de número 139. É o Salmo 139, que fala da onipresença e onipotência de Deus. Sim. Reparem bem, quando a gente vive distante de Deus, o que acontece? Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Ou seja, a gente acabou de falar do entendimento. Sim. O meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercastes em voltas e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que eu não posso atingir. Para onde fugirei? Para onde, me irei do teu espírito? E para onde fugirei da tua face? Se subo ao céu, tu aí estás. Se fizer no céu a minha cama, ou seja, no abismo, a minha cama, eis que ali estás também. Aí o texto continua, né? Então, o Senhor, ele sabe o que a gente passa no dia a dia, né? O Senhor sabe. Senhor, tu me conheces, tu me sondas e me conheces. Para onde me irei do teu espírito? Ele está a todo momento, ele sabe onde a gente passa, viver. Então, viver na distância, né? Essa distância é complicado. Verdade. Complicado, né? Fefe Almeida 13, bem-vinda. Então, bem-vinda, né? Então, se a gente é impossível de a gente, né, viver essa distância, porque o Senhor sabe. Se a gente está no mais profundo abismo, quando fala, né, no Seol aqui, no abismo, o Senhor sabe onde a gente está passando, né, Pedrinho? Então, assim, o Senhor é impossível de a gente viver distante. É impossível. Cara, eu fico imaginando.
É impossível viver distante. É complicado. Eu me lembro de Gálatas, se não me engano, capítulo 4, que fala Sim. sobre a diferença da liberdade e da libertinagem, sabe? O mundo acha que, estando longe, eles estão livres, eles estão libertos, mas a verdade é que eles estão usando uma liberdade excessiva, eles estão Sim. vivendo numa libertinagem. E nós, que estamos próximos, agarrados a Cristo, estamos vivendo uma liberdade. Nós estamos presos, mas estamos libertos, sabe? E o problema mesmo, é que é uma geração de extrema capacidade, aliás. Nós vivemos numa geração mais inteligente, vamos dizer assim. Só que o problema é que nós conseguimos ser iludidos por qualquer coisa, sabe? Qualquer coisa tira a nossa atenção, tira o nosso foco. É conhecida como a geração TDAH, vamos dizer assim. Nós estamos no ambiente, nós estamos vivendo uma fase incrível, estamos vivendo uma fase sinistra. Só que qualquer coisa nos leva à libertinagem, sabe? Qualquer coisa nos tira a liberdade e nos coloca preso à libertinagem. E aí as pessoas falam assim, tá indo pra igreja num domingo? Que isso? Não é possível, não. Enquanto nós estamos indo pros bares, enquanto estamos indo fumar, algo do tipo, as pessoas estão presas nisso, sabe? Acham que estão libertas, mas estão presos nos seus próprios vícios, nas suas próprias concupiscências, sabe? E o problema é que toda pessoa presa não consegue admitir que está presa. Toda pessoa. Se eu não me engano, é no Salmo 127 ou 129, que fala que a Arapuca quebrou e nós fomos libertos, sabe? É um cativeiro que eles só são libertos depois que eles percebem que são dependentes de Cristo, depois que eles percebem que são de Deus. E parece que às vezes eu vejo Deus dizendo assim, não vou te abandonar, mas vou deixar você andar com as suas próprias pernas para você perceber que você é dependente. A diferença nossa de cristãos, a diferença nossa de irmãos em Cristo, para quem está no mundo, é que nós somos dependentes. Sim. Nós somos dependentes de Cristo. E eles estão presos à morte. Eles já estão decretando uma morte. E isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. Verdade, meu amigo. Falou tudo. Né? Isso que tu falou é uma pura verdade. Né? Vamos lá. Então, viver... Aqui, ó. Aí a gente falou viver distante de Deus. Ó, tá aqui. Né? Não seríamos capazes de honrar e nem de servir ao Senhor. Quando a gente comete algum erro, a gente fica até impossível de a gente fazer alguma atividade. Verdade. Né? A gente fica sem força. Para exercer isso, a tal capacidade de ter aquela prática. Se a gente prega, deixa de pregar. Se a gente canta, deixa de cantar. Se a gente serve na igreja, deixa de servir. Né? Porque a gente se torna fracos na fé. Né? Porque o pecado, isso que é o resultado do pecado. Né? Aí fala aqui, nem de servir a Deus como convém, expressando a fé em Cristo e obediência a seus mandamentos. A gente fica até sem reação de como exercer isso. Né? É desse jeito, meu amigo. De obedecer, quando falar mandamento aqui, de obedecer a sua palavra. O que a pessoa tem preparado, né? Quer complementar? É que aqui está dizendo assim, ó, não seríamos capazes nem de honrar, nem de servir a Deus como convém. Sim. Então perceba que a revista faz questão de dizer que tem até como servir, tem até como trabalhar, tem até como fazer, mas não como convém, sabe? Sim. Tem até como estar no meio, tem até como estar no culto, tem até como tirar uma oferta, entregar uma água, pregar, cantar, mas não como convém. É chamado do sofisma, de entregar Sim. uma aparência, de entregar algo que você não vive, sabe? Não vou mentir. Não sei se aí no Rio, mas aqui em Cabo Frio tem bastante. Do que? De externar uma aparência. De externar que é um pregador,
de externar que é um cantor. Mas quando você vai observar o homem ou a mulher de Deus, é igual aquela sunamita. Lembra, 2 Reis 4? Fala que a Sim. mulher observava Eliseu onde ele passava. Quando nós observamos os homens e mulheres de Deus, não condiz com o que ele entrega, sabe? Não condiz com a aparência. Até está no culto, até serve, até honra, mas não como convém. E esse é um dos problemas, cara. Eu não sei se você vai lembrar, mas nós abordamos sobre isso em todas as ceias. Sobre o quê? Que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 11, ele fala que existem muitas pessoas doentes, não é porque pregam mal, não é porque cantam mal, é porque comem daquilo que o seu corpo não permite, como, por exemplo, nós estamos inseridos num culto, nós estamos inseridos numa agenda, estamos inseridos numa liturgia, só que estamos em pecado. E aí as pessoas estão doentes por isso, porque querem estar inseridos tocando em coisas santas com as mãos impuras, sabe? É até difícil de falar sobre isso, cara, sem ser cancelado. Estão inseridos no ambiente santo, mas não são santos, sabe? Sabe qual é a verdade? É que existe muita gente que é igual Naamã. Esconde as suas lepras por debaixo de uma armadura. Esconde as suas feridas por detrás de uma armadura. E parece que eu vejo Deus dizendo, cara, mergulha no rio. Se aprofunda no rio. Porque não tem pecado que resista a uma profundidade, cara. Não tem pecado que resista a uma intensidade bíblica. Isso quando alguém senta para ser profundo, quando alguém senta para buscar uma profundidade, não tem pecado que resista. Não tem. Podemos falar rasgado ou precisa ser. Fica à vontade, cara. Aqui você está numa live de jovem. Graças a Deus. Quando nós nos tornamos profundos, de verdade, não tem masturbação que resista, não tem pornografia que resista, não tem uma ficada com um, ficada com outro que resista. Eu falo isso sendo jovem. Eu falo isso vivendo essas coisas na pele, os hormônios aflorados. Nós somos jovens. Só que eu entendo que toda a profundidade te leva a um nível de dependência. Você lembra de Ezequiel 47? Que Ezequiel fala, estou com as águas no tornozelo, nos joelhos, na cintura, nos ombros. Deus só vai falar com Ezequiel, Lies, quando ele está no nível que ele precisa nadar. Quando ele está no nível de profundidade tão grande que ele precisa nadar. E aí que Deus fala, Ezequiel, é aí que eu te quero. É no nível que os seus pés não conseguem andar. É no nível que você tá tão profundo que os seus pecados já não conseguem te acompanhar, sabe? E o que nos falta é profundidade. É estarmos tão profundos que não tem pecado que resista. Que isso, olha, rapaz. Cadê? Deixa eu ver aqui se eu acho aqui. Deixa eu ver. Não, tem que ter aqui, ó. Peraí. Deixa eu ver aqui, ó. Não, tem aqui, ó. Rapaz, tá melhor que esse desenho. Voltou a sonoplastia para tu. Rapaz, olha. Depois dessa tacando fogo. É uma figura, cara. Voltou a sonoplastia, pessoal. Mas, enfim, tu falou tudo. Não tem, assim, não é no raso. Porque se a gente viver no raso, vai viver na superficialidade ali. Ser superficial naquilo. Verdade. Né? Verdade. Eu lembro que quando eu comecei a fazer a faculdade de teologia, foi uma batalha espiritual. Foi uma batalha, porque quando a gente está no seminário, a gente entra no seminário já com uma batalha. Porque a gente vai resistir de vários pensamentos, várias linhas, né, teológicas que a gente bota ali na prática, né? É que você falou agora, né, sobre o pecado. Quando a gente estuda vários pensadores, né, um pensando de uma forma diferente, né, várias teologias, porque a gente não tem uma teologia só, a gente tem várias teologias, vários pensamentos. Você falou num ponto que o jovem não gosta de falar, né? É um tema que eu vou voltar aqui, esse tema que eu quero muito trazer um pastor terapeuta aqui para falar sobre esse assunto. É um assunto sobre masturbação, sobre sexualidade. Por que o jovem, né, falar sobre esse assunto, falar sobre sexo no casamento, posso fazer antes ou não, né? E a gente quer trazer aqui um terapeuta, um pastor ou uma pastora, uma pessoa que é cristã, para falar sobre esse assunto, porque é um assunto muito delicado.
né? Verdade. Eu quero muito trabalhar esse tema a partir do ano que vem, falar sobre pornografia, falar sobre masturbação, sobre tudo. Ah, mas, Liesse, esse daí, por que tu quer falar sobre esse assunto? Porque é um canal para vocês, para nós, jovens cristãos, que possamos sair daqui, mais uma vez, edificados e edificados com a palavra de Deus, com base daquilo que convém à palavra de Deus. Né? Você falou também sobre um negócio, sobre viver de aparência. A gente, infelizmente, não é só aqui no Rio, mas em todo mundo vive, né, de aparência. Vive de uma aparência feita de Photoshop. Feita em Photoshop. Ah, não, eu canto bem, prego bem, mas por detrás, né, tem as consequências que mas a gente tem que ver debaixo da obediência de Cristo e na sua palavra, como diz a lição. O ponto-chave vai dizer que o pecado separa o homem de Deus, mas a graça, né, a graça é que restaura por meio da fé em Jesus Cristo, sua obra expiatória. Quando fala obra expiatória, é quando ele morre ali na cruz. Todos pecaram, né? O tópico 1, o tópico 1.1, nós vamos falar sobre a doutrina do pecado, né? 1.2, uma batalha constante. No tópico 2, as implicações do pecado. No 2.1, o pecado atingiu toda a humanidade. No 2.2, marcados pelo pecado. 3, não mais escravos. 3.1, da morte para a vida. E o 3.2, Cristo é resposta ao pecado, conclusão, complemento. E aqui uma frase, né, um ponto de vista teológico. Mais uma vez, pessoal, peço para você curtir, comentar, compartilhar e se inscrever aqui no nosso canal. Hoje a gente não tem aqui o slide, né? Porque, infelizmente, o nosso HD aqui apagou tudo, mas eu já estou conseguindo recuperar. Vamos lá? Meu amigo, todos pecaram, né? Olha o que fala aqui, todos pecaram. A gente falou no tempo todo aqui, né? Todos, não, Deus aqui não tem exceção, né? A gente não tem exceção, é todos, né? E aqui está falando sobre o pecado da queda. Eu quero que você, querido professor, que vai dar aula neste domingo, né, no dia 23, que você ressalta isso, falar sobre a origem do pecado. Fala sobre a origem do pecado original para os seus alunos, né, ali do contexto de Adão. Traz ali todos, né? Deus, ele sabia que... é uma pergunta que eu faço até para vocês, né? E se vocês quiserem colocar aí no comentário aí, fique à vontade. Será que Deus sabia que não ia pecar? É uma pergunta teológica para os professores, para aqueles que estarão dando aula e até mesmo aqueles que gostam de discutir aqui, e a gente vai estar respondendo na próxima aula. Será que Deus sabia? A primeira pergunta que eu deixo aqui, né? Será que Deus sabia que o homem ia pecar? Né? E o tópico 1.1 é que a gente falou no início, né, Pedrinho? Né? A doutrina do pecado, né? Teologia sistemática, um compilado, podemos assim dizer, né, que é a teologia sistemática. Temos a amartiologia, como falamos para vocês, né, dos termos gregos, amatia, que significa erro, falta, erro ou falta esse nome, né? Amartia, né, que vem ali do termo armatia, né? Falta de alguma coisa, né? Falta de estudo. Que é falta, erro da falta. Errologia, se não fosse assim, né? Seria o nome errologia, né? O que tu tem a dizer sobre essa disciplina aí, meu amigo? Cara, vou te falar. Eu penso da seguinte forma, que não deveria ser só uma disciplina aplicada no curso teológico. Eu penso que deveria ser aplicada nos cultos também, sabe? Porque eu não sei você, mas eu só fui entender a armatologia depois que eu dei entrada no curso teológico. Eu não ouvi falar antes, sabe? Não ouvi falar antes. Não sabia o que era antes. Só que ela é tão profunda, ela é tão necessária, a ponto que não deveria precisar, vamos supor, ser paga para ser conhecida, sabe? Precisar
ter uma necessidade de investir para ser conhecida. Eu acho que é nossa função de crente, de pessoas que conhecem os princípios bíblicos e teológicos, de saber, sabe? De saber. É um recado não, né? É uma visão que eu tenho se eu fosse um pastor, né? Que é o quê? Pelo menos, ingressar esse estudo na igreja, cara. Porque, de verdade, eu penso da seguinte forma, que vamos supor, deve ter muito coroa aí, deve ter muito coroa barbado aí, já vivido, já com 4 pneus arriados aí, que não sabe nem o que é. Se perguntar, não sabe nem o significado, entende? E se você explica, fica de queixo caído, porque é tão profundo, é tão necessário, que todo mundo, cara, na minha visão, todos tinham que saber, na minha visão. Tem que ter, assim, você acha que tem que ter um estudo, né, dentro do culto de ensino ou dentro do culto de doutrina? Doutrina e ensino é a mesma coisa, tá, pessoal? Você acha que deveria todo pastor que está ali ministrando deveria falar sobre esse assunto, né? Cara, eu acho justo. Não tomar todos os cultos. Mas vamos supor, fazer uma saga, sabe? 2 meses, 3 meses ali. Gente, vamos começar um curso aqui, traz um... Não precisa nem trazer teólogo de fora. Às vezes tem um irmãozinho que é tão inteligente dentro da igreja que coloca ele e fala assim, tal irmão, vamos supor, irmão Zé, vai trazer o estudo aí durante 3 meses. Eu acho isso de extrema necessidade, cara. Eu acho. Sim. É verdade. Tu falou que é um tema que deveria ser falado, né? Muito, e é que muito. o que muita igreja não fala, porque não conhece, e até mesmo muitos jovens não falam, porque tem medo de falar desse assunto. São 2 assuntos da teologia sistemática que o povo, na minha opinião, não quero ser cancelado aqui, por favor, pessoal, não quero ser cancelado, mas que, na minha opinião, o povo de Deus tem medo. É falar sobre pecado e falar sobre escatologia. Falar sobre pecado e falar sobre escatologia. Falar sobre o estudo dos últimos dias. Ah, Jesus, eu não quero morrer. Ah, Jesus está voltando, eu não quero falar sobre esse assunto agora. É necessário. Eu considero como dois pilares da igreja. É falar sobre pecado e sobre escatologia. São assuntos que a igreja, são 2 bases que a igreja tem que falar. São 2 colunas para sustentar, são 2 alicerces para sustentar uma igreja. Mas vai falar sobre pecado para sustentar uma igreja? Sim, porque nós pecamos, como falamos no início, todos pecaram. Falar sobre escatologia também é necessário, porque nós temos que estar preparados com essa, porque a nossa maior esperança é que a vinda de Cristo. Então, a teologia sistemática, eu costumo dizer que elas são a base, ali o alicerce, mas o alicerce mesmo concreto para fechar o assunto, né, da teologia sistemática, e eu sempre falei isso desde a época de seminário, e eu sempre falo isso para os meus alunos, quando dou essas matérias, que para fechar o concreto, né, para fechar ali o concreto, não é para falar assim, para fechar a tampa do caixão, não é isso, mas é para fechar o assunto da igreja em si, é falar sobre pecado e sobre escatologia, porque uma coisa completa na outra, entendeu? Verdade, uma coisa isso. completa na outra, entendeu? A gente tem que viver em santidade, né? Sem pecar, para que quando chegar o dia do Senhor, o dia da vinda do Senhor, a gente esteja preparado. Então, eu costumo dizer que é o concreto da teologia sistemática, da base, do alicerce, para que levantar as colunas e erguer ali um povo forte, um povo que conhece da palavra, né? Isso aqui, pela primeira vez, eu estou usando esses termos técnicos com vocês, porque é necessário que isso fale, né? É necessário porque nós, jovens, nós passamos isso diariamente, né, meu amigo? Verdade. Né? Eu vou ficar com um, vou ficar com outro. Não faz isso não. Não faz isso não. Vou falar uma coisa. Eu estou esperando o Senhor. Estou esperando o Senhor. Sei que a qualquer momento vai chegar na minha vida. Na vida do Pedro também. Não sei se você está namorando. Está namorando? Não. Vai chegar. Não, aí está no Salmo 40. Já eu estou no Salmo 70. Apressa-te, Senhor. Mas... Estou brincando, tá? Mas aqui a gente está brincando
para ter um contexto de brincadeira aqui também, para não ficar só um assunto sério, tá? Mas é isso aí, gente, né? Conforme está falando aqui, está dizendo que o pecado é algo grave, que traz consigo a morte. Não é morte física, mas uma morte espiritual, né, Pedrinho? Falando sobre isso, nós ficamos muito presos também, voltando a esse assunto de novo, sobre a aparência. Por quê? Porque dentro de uma liturgia de culto, dentro de uma liturgia de vida, nós adquirimos algo que é extremamente necessário. O quê? É o discernimento. Discernimento de espírito. Para discernirmos quem é dos nossos e quem não é dos nossos. Só que o que está nos faltando ultimamente é isso. É discernimento. Porque às vezes tem alguém dentro do culto, do nosso lado, com a carne totalmente inteira, mas morto por dentro, sabe? Mas o seu espírito morto. E às vezes essa pessoa consegue disfarçar com um sorriso. Consegue disfarçar com uma mensagem que virou o culto, sabe? Consegue disfarçar com uma canção que fez todo mundo marchar. Mas o seu interior tá quebrado, pô. A sua alma tá morta. E um dos problemas é que a falta de discernimento nos causa isso. É que às vezes chegamos para a pessoa e falamos assim, rapaz, você virou o culto. Mas mal sabe nós que essa pessoa está toda quebrada. Essa pessoa tá morta dentro, sabe? E o problema é que, tipo assim, nós estamos numa saga preguei sobre isso ontem, de acreditar que o culto começa dentro da igreja. Nós estamos numa saga de acreditar sim. Só que é mentira, cara. O culto começa em casa. Parece clichê, mas é verdade. Quando Jesus fala em Mateus 6,6, entra no quarto, fecha a tua porta, sinônimo de culto. Jesus fala, vocês precisam cultuar em casa. Sabe por quê, Elias? Porque raramente, é muito difícil alguém pecar dentro do culto. É muito difícil alguém pecar dentro do culto. Tá, existem as pessoas que dentro da igreja causam fofoca, causam contenda. Entendemos sobre isso. Mas durante o culto é muito difícil alguém pecar. Só que dentro de casa é o ambiente mais fácil para se pecar. Aí, ó. Tiago fala sobre isso. Tiago fala sobre isso. Que a língua tem o poder de incendiar uma cidade. Se não me engano, é Tiago 3,7 ou 4,7, alguma coisa assim. Deixa eu ver nós aqui. Teremos... Acha aí porque é um tema muito bom para a gente se abordar. Porque as pessoas estão presas a achar que o culto começa dentro da igreja. Mas a verdade é que o culto tem que começar em casa. O culto tem que começar no quarto. Por quê? Pedro, você está dizendo que o ambiente conta na questão do pecado. Não, eu não estou dizendo que o ambiente fala mais alto. Porém, tem ambientes que estão propícios ao pecado. Tem ambientes que estão propícios a receber o pecado. E as pessoas estão achando que culto é só dentro da igreja. Aí, quando chega em casa, fala assim, gente, mas minha vida não muda. Mas eu não recebo bênção, eu não recebo milagre. É porque dentro de casa já não tem mais culto. Já não tem mais vida com Deus, já não tem mais... Sabe? E aí o problema é que falam, é a igreja, é o pastor, são os outros. Mas a verdade é que o problema é ele. O problema é a casa dele. O problema é as pessoas que andam com ele. E nós temos que rever, porque morte nem sempre é aparente. Tem morte que é interior e ninguém tá vendo, sabe? Aqui achei, ó. Meu Deus, isso aqui é forte, hein? Vou ler do forte. 1. É forte. Sobre o tropeço na palavra. Tiago fala assim, meus irmãos, esse Tiago aqui é irmão de Cristo, tá? Bispo ali em Jerusalém. Só quero que vocês reflitam sobre isso. Meus irmãos, muito de vocês, não sejam mestres sabendo não sejam mestres sabendo que receberão mais duro juízo, porque todos tropeçaram em muitas coisas. Não foi em poucas coisas, não. Quando fala no plural na Bíblia, todos, muitos, não é para alguns, não, gente, é para todo mundo. Se alguém não tropeçar em palavra, o tal varão é perfeito e é poderoso também para refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam, e não conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus que, sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno,
leme para onde quer que é a vontade daquele que as governa. Assim também a língua. Olha só. Assim também a língua. É pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros, que contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza, e inflama pelo inferno. Meu amigo, o que Tiago deu na cabeça de Tiago de escrever isso aqui? Tá. Cara, Que a isso língua também, quem fala demais acaba caindo pro inferno. isso é muito profundo. Sabe por quê? Cara, Porque nós pensamos, nós estamos presos a achar que pecado é só esses pecados de vício, cara. É só esses pecados de pornografia, masturbação. Mas mal nós esquecemos que fofoca também é pecado. Mal nós esquecemos que gula também é pecado. Aí nós damos ênfase. Não, peraí. Comer demais é pecado? Eu tô brincando. Cara, eu preciso me zoando, tá? Eu sei que é pecado, mas eu tô querendo fazer aqui uma pergunta pra galera que fala, poxa, comer McDonald's é pecado? Beber Coca-Cola é pecado? Não, não é isso não, tá, ô ignorante. Mas vou te falar, tem gente que acha, cara. Tem gente que acha que assim, não posso comer o lanche porque já é pecado, algo do tipo. Não na minha época, graças a Deus, eu nasci depois, graças a Deus. Mas na época dos meus pais, meu pai não podia tomar Coca-Cola. Falava que era pecado. Meu pai não podia jogar bola. Que doideira. Eu falo que se eu vivesse nessa época, eu ia pecar muito, irmão. Eu ia pecar muito. Eu ia pecar muito. Ainda bem que Deus me fez nascer depois. Ainda bem. Porque senão, meu pai falava que a minha avó não deixava ele jogar bola, porque na Bíblia estava escrito parabola, mas era parábola. Ó, você falou um assunto polêmico, ó. Esse sonoplasta tá em dia, tá? Essa produção tá demais hoje. Ó. Essa é boa. Essa eu gostei. Vamos soltar de novo? Vamos soltar de novo, ó. Tema polêmico, ó. SBT, em toda a glória, teve um sonoplasta como esse, cara. Falar sobre o pecado, ó. Já ficou assim tenso, filho. Não, mas assim, aí a pessoa fala assim, não, porque assim, antigamente, a gente está falando agora sobre o pecado, mas trazendo aqui para os nossos dias, antigamente era o quê? Televisão, rádio. Não, rádio acho que não chegou nunca a ser pecado, não. Mas televisão, meu amigo, a minha avó falava que quem tinha televisão em casa, no quarto, principalmente na televisão em casa, né? Minha avó teve televisão em casa porque, assim, minha avó era do círculo de oração, mas ela sempre afrontava o pastor. E agora deixa eu ver, eu tenho 10 filhos para quê? Vou ficar fazendo o quê na rua? Vamos aprender coisas erradas? Aí, na casa da minha avó, hoje ela está viva até hoje, está com 77 anos. Já a mãe do meu pai faleceu, vai fazer 2 anos ano que vem. Aí ela falava assim: olha, eu tinha televisão, eu não tinha televisão dentro de casa, porque naquela época a mamãe falava que quem tinha televisão dentro de casa era caixote do demônio. Cara, olha isso, cara. Olha isso, não faz sentido, cara. Não faz. Aonde está escrito isso na Bíblia? Irmão, até hoje, nada contra. E eu falei mais uma vez, acho que não quer para ser cancelado, não. Não, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. A gente só está aqui falando aqui. Naquela época era caixote do demônio, né? Jogar bola. Pô, se eu fosse um estádio de futebol, ou até mesmo fizesse dando aula de escola dominical assim, ó, aparecendo a meu braço, tá aí, tá no pecado, tá fazendo lá. Já chamava logo atenção.
Não, chamar atenção não, puxar a orelha, ser excluído da igreja, né? Cortar o cabelo assim, ó, não tá na régua, porque tá ficando grande, mas cortar o cabelo assim desse jeito, né? Ah, não pode, é filho do pastor, é filho do irmão Lies, tal. Irmão, pelo amor de Deus. Cara, eu vou te falar, até hoje, eu já tive que tirar, não tô dizendo que é errado, Sim. Cada um com sua doutrina, pelo amor de Deus, mas eu, Pedro Barreto, já tive que tirar a minha barba, meu cavanhaque, para pregar em igrejas, cara. Não tô dizendo que é errado, Não, hoje Cada um com a hoje uma jovem que eu estou conhecendo, uma menina de Deus, ela, inclusive, se ela estiver assistindo, que Deus abençoe sua vida, Fernanda. E é uma jovem de ouro, uma menina de ouro, né? E fica tranquila, tá? Não ri, não. E ela me mandou uma pergunta, ela falou assim, deixa eu ver o que ela mandou para mim aqui. Eu vou ler para você, faço questão de ler. Ela botou assim, ó, para mim, ó. Cadê, gente? Deixa eu ver aqui. Tá aqui. Tem um colega que é pregador da palavra. Ele não é do Ministério de Madureira. Ele me perguntou se pode pregar no Ministério de Madureira tendo barba. Eu não soube responder e disse que grande, acredito que não. Você sabe me dizer? Aí eu falei para ela assim, se ele fosse do nosso ministério, né, é claro que teria que fazer, né? Mas aqui na nossa igreja mãe o bispo não permite. O bispo Abner não gosta de barba. Aqui, ó, pra você ver, ó, tem que fazer a minha para amanhã. Amanhã não. Amanhã, hoje, eu tô pensando que hoje é sábado, tá vendo? Mas eu vou fazer para domingo. Aí ele falou assim, ó. Aí eu falei assim, ó. Se ele fosse da nossa igreja, tudo bem, mas como ele não é de outra igreja, cada um com a sua doutrina. Ela botou assim, ó. Foi exatamente isso que eu expliquei a ele. Se o irmão que fez o convite sabe que ele tem barba, ainda que pequeno, mesmo assim o fez. Porque pode. Até porque ele não é do Ministério Madureira. Eu botei assim, ó. Ela botou também. Eu também aprendi isso, até o uso de terno no púlpito. Então, Sim. é o certo, né? Se você vai Sim, pregar numa igreja de Madureira, qualquer igreja Assembleia de Deus, tem que botar um terno, tá? No padrão, certinho. Gravatinha, não pode esquecer. Eu aprendi isso também. Eu comecei a pregar assim. Imagina, eu com igual uma bola de boliche, comecei a pregar, sei lá, há uns 3 anos atrás. Eu era imenso, cara. Eu cheguei a pesar mais de 100 quilos, cara. Agora, eu tô com 18. Eu comecei a pregar com 15. Eu cheguei a pesar mais de 100 quilos. Eu imaginei eu com uma bola. Meu pai falou, ó, vai começar a pregar, gravatinha, terno. Eu aprendi assim. Tem pessoas que colocam blaze e tudo mais. Eu particularmente, toda vez que alguém me convida para trazer uma mensagem, eu pergunto, qual a denominação? Ah, não é Madureira. Posso ir de blaze? Preciso de gravata? Porque como eu conheço a minha, eu já não pergunto. Eu sei que é meu dever. Na minha casa tem que estar. Mas na casa dos outros, eles que mandam, sabe? Esses dias eu fui dar uma palestra, falei sobre a reforma protestante numa igreja conhecida de um amigo meu e tal. E lá estava normal, social e tal, sem gravata. Só que eu, como pertenço à Madureira, eu sei o costume e eu sei como é que o meu bispo né, o nosso bispo tudo que é lado, você é Madureira. Se você está na outra denominação, você é Madureira. Você que pertence à igreja mãe aqui, você tem que seguir os padrões que a igreja mãe orienta a fazer, né? Se você está fazendo uma palestra fora, você tem que usar terno e gravata. E aí eu falei, está muito calor, esse dia estava até fresquinho, tinha chovido e tal. E aí eu fui lá, inclusive esse vídeo vai vir aqui pro canal, tá? Essa palestra que foi uma benção. Em breve eu vou estar editando e vou trazer aqui para vocês. Mas tem muito conteúdo até o final para vocês, gente. E aí eu falei somente sobre essa última sola, né? Que é Sola e Dei Glória. E eu fiquei lá, fui de terno, cheguei lá, dei a palestra de terno, li a palavra na Bíblia, no papel, Bíblia do culto e o tablet. Porque o conteúdo estava no tablet e estava no slide que eu pedi lá para apresentar. Então, assim, eu fui de terno.
Porque eu sei, né, que o bispo anda tudo que é lado de terno, a não ser se ele for um dia convidado para algum, assim, para algum lugar, para adquirir algum terreno, para alguma coisa assim extra, sem ser assuntos voltados à igreja, tem que ser um padrão que ele pede, né? Ele pede sempre assim, quando tem a passeata dos varões, né? Que é o coisa dos varões, ele pede, ó, terno preto, gravata preta, blusa branca, sapato preto e a Bíblia do culto. Ele sempre pede isso. Ah, mas é uma norma para você fazer isso, Lécio? Você que é obreiro, não tem um culto de Madureira que eu não vou de terno. A não sei se eu estou muito cansado, não estou com preguiça de colocar, mas eu tenho que colocar. Ah, mas você é diácono. Mas ele está avaliando. Ele observa tudo. O pessoal pensa assim, você é de Madureira, mas é apenas um diácono. Eu sou obreiro da casa do Senhor e obreiro da nação Madureira. Tem que andar de terno, né? Inclusive, agora eu vou estar pregando uma congregação, né? Congregação lá na Vila Rica. Depois eu mostro para vocês aqui no final da live. E, gente, eu vou ter que ir de terno, porque eu vou pregar numa congregação nossa. Se não fosse, né? Mas é isso aí, gente. Isso aí... Hã? Se não for, o telefone dele vai tocar, filho. Se não for, ele vai lá e vai receber mensagem, o dirigente vai mandar para ele, ó, tem uma obra do senhor aqui que está sem terno. E como está chegando dezembro, e como todos já sabem que o mês de dezembro aqui é o mês de consagração. Então, não estou almejando... esse mês de dezembro é o mês de consagração de obreiros. Então, ó, estou sendo observado a todo momento. E em breve, cenas dos próximos capítulos aí. Será que eu vou? Será que eu não vou a presbítero? Pastor Paulo, se você estiver me assistindo, estou brincando, tá? Aqui não estou apenas almejando o episcopado. Vamos lá. As implicações do pecado. A gente já falou aqui, né? Sobre o tópico 2. A queda é o marco da entrada do pecado, né? Que foi a entrada, foi ali o início de tudo, né? E fala das principais consequências, né? Paulo explica as principais consequências do pecado original são a morte e a destruição da glória de Deus. Você vê ali as consequências em Davi, né? Ele pagou as consequências. Deus perdoou ele, mas ele teve essas consequências, né, meu amigo? O interessante é que vamos dizer assim, um dos homens que mais errou e foi o único homem que era o homem segundo o coração de Deus, cara. Isso na minha visão, é chamado de misericórdia, sabe? Porque o homem que colocou Urias de frente de batalha para pegar a esposa de Urias, o homem que errou tantas vezes, é um homem que Deus chama ele de segundo o seu coração, sabe? E o interessante disso é que Davi, na minha visão, é uma exegese minha, uma explicação minha, do que Davi ele só começa a errar depois que ele pega o trono, depois que ele sobe ao trono. Eu não vejo Davi errando no pasto, eu não vejo. A Bíblia não conta que Davi teve algum erro no pasto. A Bíblia conta que Davi começou a errar depois que sobe ao trono. Então perceba que tem cargo, tem trono que nos deixa presos ao erro, sabe? Tem tronos que nos deixam presos a errar. Sim. E aí uma pergunta para quem está assistindo o seu trono tem te ajudado a acertar ou tem te levado ao erro, sabe? O nosso trono tem nos levado ao erro ou tem nos levado esse sonoplastia não dá condição, cara. Não, isso, tu tá querendo demais, hein? Fala de novo, repete aí, eu tô brincando, tá? Vai, fala aí. O nosso trono tem nos levado ao erro ou tem nos levado ao acerto? Vamos lá. Davi, pelo que eu me lembre, Davi ele leva Urias para de frente de batalha, porque ele sobe ao térreo, ele olha para baixo e ele vê Batseba. Perceba que Davi é um homem de guerra. Davi tá fazendo o quê no terraço se era para ele estar guerreando? Entende?
Davi tá fazendo o que lá, acomodado, se era pra ele estar de frente de batalha. Então Davi Verdade. só erra porque abriu mão da guerra. Davi só Ele errou era para estar na guerra, exatamente. sabe? Era pra ele estar ali, guerreando, junto com Urias. Era pra estar os dois lá, dentro da guerra. Mas aí Davi só manda Urias Cara, fazer. mas será que o Urias não sacou, não? Não falou assim, pô, ele tá. Ele... Por que o rei não veio? Será que não fez essa pergunta para Cara, Joabe, não? cara. Porque Davi era um homem de guerra, era pra ele estar. Eu penso nisso. Ele era Eu para penso ter perguntado, na né? incógnita. Ele Eu era para penso. ter perguntado. Então. Era pra Urias falar assim, rapaz, você quer ficar em casa por quê? Se você não for, também não vou. É. Eu sou maluco, né? Eu falava, filho. Eu falava. O problema, cara, o problema é que Davi, se ele vai pra guerra, ele não teria errado. As Sim. consequências do que ele sofreu, do seu filho querer matar ele, pegar o trono, foi tudo porque ele abriu mão da guerra. Foi tudo porque ele abriu mão da batalha. Falou E o tudo. cara era astuto, tá? O cara era muito astuto. Pra pensar, não, vou colocar o cara de frente de batalha, ele morre, pega com sua esposa. Rapaz, o diabo falou fortemente no ouvido dele. Tá doido. Tá doido. Não, Davi, cara, para fazer isso, pô, ele era demais, hein? Para fazer Não, isso, meu irmão. Meu Deus. Vamos lá. Para a gente dar prosseguimento. O pecado atinge toda a humanidade, né? Conforme está falando aqui. Uma visão panorâmica da carta aos Romanos nos permite observar a situação espiritual decadente em que se encontrava a humanidade depois da queda. Ainda se encontra, né? Mas daí agora, depois da queda, né, diante disso, sob a inspiração do Espírito Santo, Paulo ressaltou que todas as pessoas são igualmente pecadores. Todas, como a gente está falando aqui. Né? Na revista Betel Dominical do terceiro trimestre de 99, nem sonhava nascer, né, Pedrinho? Eu já tinha 2 anos já de idade. mas nem casado. Tu nem sonhava nascer, mas eu já tinha 2 anos já, né? No terceiro trimestre ia fazer 2 anos, né? Tá ficando velho. Eu vou fazer 30, né, cara? Vou fazer 30. Você tá Daqui a 2 anos eu faço 30. Tem idade para ser teu irmão mais velho. Verdade. Mas vamos lá. No terceiro trimestre de 99, a lição 1 defende que a ideia é quando o homem for contaminado pelo pecado, as consequências atingem toda a humanidade. Sim, foi sim. Contaminação do homem somente pode ser comparada à picada de uma serpente, pois ela pica e espera. Como é que é? A sua vítima seja infectada através da circulação sanguínea, o que leva o veneno por todo o corpo. Ou seja, contamina tudo, cara. É forte, tá? É forte. Cara, isso aqui contamina todo o corpo. Mas quem escreveu essa revista, cara? Hã? Foi o nosso bispo que escreveu essa revista? Não, foi o pastor, deixa eu ver aqui o nome dele. Foi o pastor Jandiro A. Silva, revista Betel Dominical, revista dos adultos. Porque naquela época, para a galera que é mais nova, não sabe, naquela época a revista de jovens e adultos era junto. Sim, era unificada. Era unificada. Quando a CPAD, isso aqui eu vou falar inédito, tá? Isso aqui... Quando a Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a famosa CPAD, separou a revista, a Betel também teve iniciativa também de separar a revista, porque ela foi uma das pioneiras a fazer isso para os jovens. Por quê? Para que o jovem tenha na nossa linguagem, que o jovem possa entender. Por isso que separou, entendeu? A CPAD fez isso, e a Betel também fez isso, que aí criou a Conectar. E aí, da CPAD, eu não sei qual é o nome, mas é um nome bem parecido também, entendeu? Então, assim, para nosso linguajar, separou. Né? Aí foi a partir dos 18 anos para falar sobre isso. É certo que algumas igrejas usam a revista dos adultos, os jovens usam, mas o certo é que para usar a revista nossa dos jovens, porque nós temos que usar a nossa revista, tá? Nada contra quem usa a revista dos adultos. Hã? O linguajar é muito diferente dos adultos para os jovens. Tu reparou? É totalmente diferente.
né? Então, assim, é contaminação de todo o corpo, cara. É como se fosse essa cobra, né? Picando e esperando que ela seja que o corpo seja todo contaminado, né? Agora, no tópico 2.2, marcados pelo pecado. A Bíblia diz que todos os pecados foram afastados de Deus. Desde a concepção estávamos marcados pela iniquidade, né? Por intermédio do sacrifício de Jesus, novo e vivo caminho, que nos reconectamos a Deus. Se você falar esse termo reconectando para o adulto não vai entender. Verdade. Entendeu? Vai falar que é para voltar o caminho para Deus. Pronto. Entendeu? Agora, reconectando, não. Reconectando é que tá fazendo sentido. Tanto a lição da escola, né? Que é conectar, e aqui também, conexão. Aí fica impedindo, pessoal. Conexão, conectar, tá? Reconectando. É tipo uma internet sem fio, né? Uma internet naquela época, você não pegou esse tempo, eu peguei esse tempo, finalzinho desse tempo, que foi a internetzinho de escada, que era uma praga, né? E era como se fosse, está dizendo para os nossos linguajar, para que o jovem possa entender, o professor possa trazer para a aula, né? Como se fosse uma internet de escada, difícil de conectar, né? Difícil para conectar. Você tem que conectar de madrugada. E de madrugada o crente vai orar e buscar o quê? Poder. Então, temos que estar conectados sempre com o Senhor. E aí, meu amigo? Quer falar alguma coisa? O que eu estava pensando sobre a cobra que foi atribuída, né? Porque eu não esperava essa atribuição da cobra. Embora seja algo muito profundo, eu esperava. Por quê? A cobra, ela é um animal muito astuto, sabe? Sim. Então, toda vez que ela vai comer ou pegar a sua presa, ela tem noção de quem a presa é. Ela conhece as fragilidades da presa, sabe? Ela conhece os erros que a presa tem. Então, a cobra não pica sem antes conhecer quem é a pessoa, sabe? O pecado, na minha visão, é a cobra. Ele não injeta veneno em quem ele não conhece. O diabo não causa o pecado em quem ele não tem noção. Vamos de Bíblia. Mateus 4 fala que Jesus está no deserto. Primeira coisa que o diabo fala sobre pão. Por quê? Jesus estava com fome. Com fome. Então o diabo conhece a fragilidade dali do momento. A cobra conhece a fragilidade, sabe? E sabe qual é a verdade? É que muitas pessoas têm pecado por falta de vigilância nessa questão. Por falta de fechar algumas brechas, sabe? O que nos falta para... É muito difícil parar 100% de pecar. É quase impossível. Sim. Só que o que nos falta para fechar algumas brechas é retocar essas questões de deixar com que o diabo conheça nossas fragilidades. Sim. Vamos voltar para o livro de 2 Reis 4. O filho da Sulamita morre. Eliseu está no monte, a mulher corre e encontra Geazi. Geazi percebe que a mulher está meio estranha e fala assim, vai tudo bem? E a mulher fala, vai tudo bem. O filho da mulher tinha acabado de morrer. Tá? Ela estava com uma dor do luto insuportável. Porém, ela fala com Geazi, Geazi, vai tudo bem. Aí, quando chega com Eliseu, ela fala, Eliseu, eu não te pedi filho. Então, você tem a função de ir lá reviver. Perceba que a mulher fecha as brechas falando para Geazi que tá tudo bem. Ela só mostra a verdadeira necessidade para o profeta. Porque é muita gente falando para quem não deve saber as suas fragilidades. Verdade. É muita gente falando para quem não deve saber os seus erros. E não se abrindo para o profeta. Geazi não ia salvar a mulher em nada. Geazi não tinha nem intimidade com Deus para fazer o menino reviver. Mas aí ela sabe que Eliseu pode. E é por isso que ela fala com Eliseu. É tanto jovem... Vou falar rasgado mesmo. É tanto jovem carente, falando com os outros os erros que tem, abrindo para qualquer um as falhas que tem, que a cobra acaba picando. Porque aí depois fica assim... não sei por que eu tô assim, não sei por que eu tô tão falho assim. É culpa dele. Falou para quem não deveria. Mostrou o baú dos seus tesouros para quem não deveria, sabe? E nós precisamos ficar atento nessa questão.
de fechar a boca para quem não tem o poder de solucionar nossos problemas e abrir a boca para o profeta. Eu enxergo nessa questão. Meu Deus. Olha, rapaz, para não se falar mais nada. Tá doido, rapaz. Cadê? Tô falando, essa sonoplastia hoje tá demais. Vou falar mais é nada. Tu falou tudo aí. Oi? Eles estão ligadinhos hoje. Hoje eu tô. Então tão mesmo. Eu já botou até aqui, ó. Cadê? Aí com a heresia a gente só Rapaz! Hoje eles estão afiados hoje. Hoje eles estão afiados hoje. Mas para produção, vigia. Vamos lá. Falar sobre o tópico 3, né? Não mais escravos. Nós não somos mais escravos do pecado, né? Embora vivendo em um mundo em que está no maligno. Quando fala está ou jaz no maligno, já está enterrado. O mundo não tem. Quando a gente fala sempre, né, cara? A gente fala dias melhores virão. Gente, pelo amor de Deus, dias melhores não vão vir mais. Isso aí é daqui para trás, aqui para trás. Não é daqui para frente, não. É daqui para trás. Só retroceder, infelizmente. É verdade. Entendeu? Faz daqui para trás. Fala? Faz o L. É só regresso agora. Não tem como mais. Cuidado para não ser cancelado. Para a live não cair. Aí que Deus se poder. Meu Deus. Então, daqui para trás, gente. Entendeu? Eu não sei o que vai acontecer, porque a nossa esperança é a vinda de Cristo. Então, você que está botando no carro assim, dias melhores virão, eu acredito no Brasil e tal. A gente acredita, porque a gente mora aqui. Então, a gente acredita que o Brasil possa melhorar. Mas que para fazer, a gente tem que fazer a nossa parte também, entendeu? Verdade. Entendeu? Então, assim, é daqui para trás, não é daqui para frente, não. Aliás, está sendo pessimista, está sendo um cara que o cara que está falando essas coisas assim, que não tá, parece que não está vivendo no Brasil e tal, não está vivendo. Você tem que viver como se não fosse existir um amanhã. Para com isso. O amanhã pertence a ele. O povo lá de Israel foi tentar comer desesperadamente com a comida, guardou a comida e no dia seguinte apodreceu. Então vamos vigiar, galera. Entendeu? Quando fala que o mundo está no maligno, ou seja, está no maligno porque já está mesmo, está enterrado, não tem mais por onde correr, né? Os cristãos são de Deus. Essa libertação do pecado pela graça de Deus em fé em Cristo nos concede o fruto para a santificação e a vida eterna. Então, buscando isso, é buscando viver em santidade, como Paulo fala, né? Sede santos, Cristo fala, né? Sede santos como eu sou santo, né? Paulo fala, sede meus imitadores como eu sou imitador de Cristo. Então, é complicado. Da morte para a vida. Viver sem Deus é percorrer, tá por 3.1, tá, gente? Está encerrando. Viver sem Deus, da morte para a vida. Viver sem Deus é percorrer um caminho da iniquidade, inclinar a carne de seus delitos. Carne, fala, não é carne aqui, é pecado, tá? Algo pecaminoso. E seus delitos. Delitos aqui é as consequências. Entretanto, em Cristo nós tornamos nova criatura. Diz que tudo que se passa, o velho, as coisas velhas se passaram, diz que tudo se fez novo, né? Conforme está lá escrito aí no verso aí. E possamos trilhar um caminho de novidade, de vida, verdadeiramente com ele e passar a morte para a vida. Uma morte física, uma morte espiritual, mas para que nós tenhamos uma vida eterna e encontrar com ele, né? O 3.2, o último, Cristo é a resposta ao pecado. Somente em Jesus, o ser humano, podemos encontrar saída para o dilema da doença do pecado. E aí fala, né, que Cristo é o médico dos médicos e tal, e ele veio nos tratar. E o melhor remédio para você procurar é a oração. Então, busque ele tempo
todo, né? É isso aí, meu amigo. A conclusão vai falar, né? Você pode ler para a gente a conclusão? Com certeza. Conclusão. O pecado cria uma verdadeira barreira entre Deus e o ser humano, nos separando da comunhão perfeita com o Criador. A boa notícia é que o sacrifício de Cristo na cruz nos dará a oportunidade de uma nova vida. Se o pecado afasta, o amor de Deus manifestado em Jesus nos conecta novamente ao Criador. Complementando, pode continuar. Calma aí. Aqui. No que diz a respeito à culpa de Adão, imposta à sua posterioridade, John Wesley, em 1703 e 1791, um influente teólogo anglicano, profundamente comprometido com os fundamentos da fé cristã, afirmava que nossa culpa foi removida pela obra expiatória de Cristo. Isso significa que fomos reconciliados com Deus, embora sendo ainda pecadores, como nos ensina o apóstolo Paulo na carta aos Romanos. Romanos 5, 8. Isso aí é brabo, né? John Wesley, o pai do metodismo, pô, cara, ele era brabo, John. Sem palavras. Não, sem palavras, cara. O cara morreu quase 100 anos de idade. É absurdo. Mas também tinha uma profunda comunhão, extremamente. Gente, ele era um pastor anglicano. Para quem não conhece a história de John Wesley, ele era um pastor anglicano da Igreja da Inglaterra, fundado pelo rei Henrique VIII. Ele, né, teve aquelas coração ardente, né, o fogo, a segunda bênção e tal. A gente conhece esses lados aí, mas você não conhece o que ele passava. Né? Todas as noites ele tinha uma oração, né? A oração de John Wesley é que mas vai falar sobre o contexto histórico dele? Tem que falar um pouco, né? John Wesley tinha uma oração, ele orava 3 vezes ao dia. Você acredita nisso? Né? E ele orava, né, 3 vezes ao dia, e às vezes acordava 4 horas da manhã. Tá doido. 4 horas da manhã. Eu já estudei sobre ele, porque eu falei sobre... mas ele tinha uma oração, deixa eu ver se eu acho aqui. Né? Poxa, cara, é uma oração muito... Deixa eu ver se eu acho. Cadê? Não sou mais eu, mas teu. Tu acredita nisso? Ó? Não sou mais eu, mas teu. Não sou mais eu, mas eu sou teu. Né? Deixa eu ver aqui. Cara, muita coisa. Ele tinha uma oração muito forte. Deixa eu ver se eu acho aqui. Que ele sempre... aqui, ó. Ele dizia que a oração é a chave que abre os tesouros do céu. A oração é o fôlego de nossa vida espiritual. A oração é a chave que abre os céus. A oração é o fôlego da nossa vida espiritual. Pela fé e pela oração, fortaleça as nossas mãos frouxas e firmes e os joelhos vacilantes. Você ora e jejua? Então oportune o trono da graça e seja persistente em oração. A negligência da oração é um grande obstáculo à santidade. Dedique a primeira hora da manhã para orar em um lugar privado ou reservado, né? E ler ordenadamente as escrituras, ou seja, faça o devocional. Cara, John Wesley era demais, velho. John Wesley. Mas eu vou menosprezar os ensinos dele porque eu sou assembleano. A gente é assembleano, mas é oriundo dele, tá? Vale ressaltar. Tá? Então, você que está aí, jovem, querendo saber da palavra de Deus, procure, largue, como o nosso bispo sempre fala, em todo culto, larga essa porcaria aqui que não tem nada que nos oferecer. Isso aqui, cara, é uma porcaria, é uma caixa que a gente tem que... Isso aqui é uma porcaria, a gente só sabe receber tragédia, notícia ruim, entendeu? Larga isso aqui, vai se dedicar às coisas do Senhor, se apegue com as coisas do Senhor, né?
ele fala, né? Eu tenho o telefone por motivo de necessidade, porque tem 2 pais que são senhores de idade, né? Que são nossos líderes, bispo primaz e a bispa primaz, mas eu tenho que saber. Agora, ele falou para a gente, por mim não teria nem isso, porque é uma caixa, isso aqui, eu não falo que é caixa, né? Mas é uma ferramenta, uma coisa que o diabo utiliza para destruir a vida da pessoa, para fazer fofoca. A gente falou aqui sobre isso, né? Fofoca, coisa do diabo. O Tiago fala sobre isso. Então, não é só esse pecado que a gente comete com os nossos momentos de prazer. Não é o nosso prazer que nos leva ao pecado, mas também a nossa língua também, tá? E muito mais, muitas outras coisas. Você pode fazer uma lista com seus alunos aí, galera. Você que é professor, faz uma lista aí com seus alunos, falando sobre o que é pecado para eles, faz eles escrever, Senhor, me liberta disso e tal, e vai lá e bota na caixa lá e faz uma oração no final e queima esse troço e que eles possam se libertar. É uma dica, tá? Que eu tô dando aqui pra galera. Tá bom? É isso aí, né, meu amigo? Gostou da aula? Com certeza. Com toda, sem sombra de dúvidas. Foi muito bom, cara. Foi muito bom, de verdade. Você vai voltar aqui agora quando? Quando tu quer voltar aí, pra gente fechar aí? O quanto mais rápido possível. E quanto mais breve, melhor. Eu me senti muito... Eu gosto, cara. Eu gosto muito. Eu amo pregar. Mas melhor do que pregar é sentar para conversar, assim, sabe? Isso aqui, para muitos, é um ensino teológico. Mas para mim, isso aqui é uma conversa. Isso é uma conversa. Essas conversas, assim, são muito importantes, de verdade. Gosto muito. Né? É verdade. É verdade. É muito importante. Então, olha, vamos fechar, então, dia 22 de dezembro. Você vai estar aqui com o Rafael, tá? O Rafael, de novo, vai estar aqui presente com a gente, o Rafael Bento. Vou fechar com ele, vou falar com ele para a gente vai estar fechando o encerramento do trimestre. Eu quero que vocês dois estejam aqui, tá? Talvez deva trazer uma surpresa também, nesse dia 22 de dezembro, que vai ser na semana já, a reta final do nosso trimestre, nosso final de ano. Por que dia 22, segunda-feira? Porque na quinta-feira, no dia 24, é véspera de Natal. E ninguém vai ver live em véspera de Natal. Verdade. Né? E aí, deixa eu ver aqui, dia 22... Deixa eu ver, dia 22 cai numa segunda-feira. Aí dia 24, que é quarta-feira, perdão, cai numa quarta-feira. Dia 25, quinta-feira, ninguém vai ver. Entendeu? A não ser se a galera quiser que a gente faça uma resenha falando sobre o Natal, história do Natal. Mas eu, particularmente, não gosto de fazer porque eu gosto de ficar com a família. Todos nós ficamos com família. Né? No dia 27, dia 26, um dia depois do Natal, é claro que ninguém vai querer assistir. Dia 28 é a última aula, né, do domingo, e que você, né, querido professor, esteja afiado aí, né, para falar sobre o bom convívio com os fracos na fé. Então vai ser um tema top nesse encerramento aí, né? Aí na próxima aula a gente vai fazer a aula gravada, tá? Quando vai sair essa aula gravada? Deixa eu ver aqui, a aula gravada vai sair na próxima semana, na próxima sexta-feira, tá? Meio-dia. Nós vamos estar falando sobre a redenção pelo sangue de Jesus, tá? É um tema também bom, aí vai estar com o slide, tá? A gente vai estar falando sobre a lição de número 9, tá? Aí na lição 10, a gente vai estar ao vivo aqui, tá? Falando sobre o amor fraternal. Na lição 11, vai falar sobre vencendo as tentações, vai ser também gravado. E na lição de número 12, aí essa daqui eu vou fazer em um lugar mais... talvez eu deva fazer essa lição aqui em frente a um estádio de futebol. Estou vendo ainda. Bom. Tá? Vai fazer gravado no estádio, em frente ao estádio de futebol, porque nós vamos falar somos mais do que vencedores. Então, ali eu vou falar aqui, ó, aqui atrás é uma alegria passageira. Vou fazer tipo assim, né? Um estádio. Se eu não estiver no estádio, eu faço um chroma key aqui, faço uma coisa legal, uma dinâmica com vocês. Aí vamos fazer ao vivo também, tá? Mas as próximas lições, a lição 9, a lição 11 e a lição 12, vai ser
gravadas, mas a lição 10 e a lição 13 vai ser ao vivo, tá bom? Então, pessoal, é isso. Deixa eu ver um outro detalhe. Tu quer falar alguma coisa, meu amigo? Não. Já tudo que tinha para entregar, já entreguei. Que isso, pregador. Tô falando, rapaz, aí, ó. Tá vendo, gente? Já entregou tudo, já entregou todo o rolo. Deixa eu falar uma coisinha para vocês aqui também. Gente, a gente também vai ter o nosso podcast, tá? De final de ano, nosso encerramento. No dia 4, anotem aí, no dia 4 de novembro, nós teremos o nosso encerramento. Nosso encerramento vai ser no dia 18. Nosso encerramento no dia 4 vai ser o episódio número 64. 64? Deixa eu ver. É 64? Meu Deus, produção. Tem que estar com conteúdo afiado aqui. Deixa eu ver aqui. É o episódio 64 agora? Esse próximo agora? Deixa eu ver. 64 e o episódio 65, dia 18 de dezembro. Então, nós vamos ter 2 episódios em dezembro. E aí, dia 18 de dezembro, a gente vai divulgar já o Querigma já especial 2 anos, né? 2 anos no ano que vem. É 2 anos? É 2 anos no ano que vem que a gente vai fazer de podcast. Esperamos que o ano que vem chegamos a quase 10 mil inscritos. A nossa meta por ano vai ser sempre isso, né? Cada ano vai ser. Esse ano a gente está querendo bater a meta dos 1000 até o final do ano. Me ajuda, Pedrinho. Me ajuda a publicar para ter os amigos aí, entendeu? E a gente, dia 4, a gente vai fazer o episódio 64 às 15 horas, perdão. Aí a gente está alinhando com quem vai ser o nosso convidado. E no dia 18, se prepare, que eu vou trazer aqui uma pessoa, um pastor lá de Madureira. Eu tentei chamar o bispo, mas ele falou que não faz podcast, né? Eu já tentei falar, bispo, vai lá vem cá no canal e tal. Ele falou que não faz, quer conhecer o bispo Abner, ele falou, quer me conhecer, vem no curso de ensino, de doutrina. Então, ele falou isso, mas até ele brincou, né, uma vez em cima do púlpito, tem umas pessoas que querem me chamar para podcast, não vou, mas quer vir, quer me conhecer, né? Vem no culto de doutrina que eu tô aqui todas as terças-feiras. Então, foi exatamente isso. Mas eu entendo também, né, que ele é uma pessoa muito ocupada. Mas no dia 18 a gente vai estar com uma pessoa aqui lá de Madureira. Estou tentando chamar, mas eu não posso falar agora, que ainda não tem essa pessoa confirmada, mas pode ter certeza que se essa pessoa confirmada está presente aqui no dia 18 de dezembro, no episódio 65, que é o último do ano, pode ter certeza que vocês vão sair daqui muito mais abençoados. E ele vai estar aqui para abrilhantar, como é que é a palavra? Abrilhantar esse conteúdo aqui, nosso aqui do canal. Meu amigo, até o dia 22, Deus abençoe a sua vida. Eu vou te falar, dia 22, o presente que tu vai ganhar, tá? Dia 22 tu vai receber o presente. Quero ganhar, hein? Tu vai ganhar sim, com certeza, tá? E suas considerações finais aí, pode falar, fica à vontade. Foi uma honra, obrigado mesmo. Dessa forma que eu não só entreguei conhecimento, mas também recebi conhecimento. E obrigado pelo carinho, pelo convite de estarmos aqui hoje. Me senti muito honrado, tá? Eu amo participar de podcasts. Eu me sinto honrado demais de estar aqui. Obrigado pela sua vida. Que Deus te preserve, te abençoe. E que essa pegada continue nessa mesma intensidade. Tamo junto sempre. Que você precisar, eu estou à disposição. E se Deus quiser, até dia 22 estaremos juntos. E dia 22 vai tremer tudo. Tamo junto. Obrigado. Nada, meu amigo. Tamo junto. Fica com Deus, tá? Obrigado. Por tudo. Vai lá, se cuida aí, ó. Toma remédio. Cadê aqui, ó? Esse aqui, ó, o melhor remédio. Quando eu tô. Daqui a pouco eu vou tomar um, talvez. É o Sinergip. Toma esse aqui, ó. Eu tenho aqui. Toma Sinergip e toma um Dipirona e um Xzinho que você vai amanhã acordar no dia seguinte vai estar bonzinho. Nome de Jesus. E toma mel com própolis. Não gosto, toma. Eu ia falar isso agora. Eu tenho pavor. Não, tem que tomar mel com própolis. Toma mel com própolis e aí tu vai acordar amanhã benzinho. Amanhã sexta-feira. Aí é ponto facultativo ou vai ser dia normal? Não, amanhã é ponto facultativo. Amanhã. Eita, vida boa, hein? Nossos prefeitos são bons, hein? Nem me fale, graças a Deus. Mas é isso aí, meu amigo. Tamo junto. Qualquer coisa tu me liga. Eu vou fazer um encerramento aqui com a galera. Fechou, tamo junto. Beijão. Tamo junto, parceiro. Valeu. E aí, gente, voltamos aqui. E agora vamos fazer o encerramento, né?
Gente, já vai dar 8 horas da noite. Rápido, né? Quase aí, 1h30 de live. Que live abençoada, né? A Fefe Almeida 13, boa tarde, né? A paz do Senhor Jesus. A paz, Fefe. É a Fernanda, né? Menina de Deus, profeta. Profetiza. Se ela estiver aí ó, ainda, boa noite, Fernanda. Quem tá, gente? Eu quero saber quem tá aí do outro lado.